Olá, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos juntos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Caldas da Rainha. Essa é a nossa 8ª aula, porém a lição será a número 7 da sua revista, da revista que temos usado, que nos ajuda então nesses estudos, não é? O texto de hoje é Lucas 20, de 9 a 19, o tema é Pedra Angular. E a epígrafe da lição, então, é Deus concede-nos salvação somente pela fé em Jesus. Vamos acompanhar, então, Jesus já em Jerusalém, né? Jesus já está em Jerusalém, na sua caminhada final até a cruz. E muitas coisas estão a acontecer nesse momento, né? Ali já em Jerusalém, e especificamente no pátio do templo. Jesus tem estado a ensinar no templo nesses dias ali em Jerusalém antes da sua crucificação, não é? Então, já houve a entrada triunfal, já houve também o seu choro sobre Jerusalém, no texto anterior, não é? Jesus chorou sobre a cidade que, de fato, não o reconheceu como Messias, não o recebeu, então, como aquele prometido no Velho Testamento, apesar de conhecer os textos todos do Antigo Testamento que falavam sobre ele. Houve também a purificação do templo, não é? Um momento em que Jesus repudia todo o comércio que era feito ali no pátio do templo. O problema todo era que as pessoas deveriam trazer o seu melhor para o sacrifício a Deus. Entretanto, não traziam o seu melhor, improvisavam os seus sacrifícios, comprando ali então algum animal para fazê-lo, não é? Essa era, entre aspas, a degradação da religiosidade, a forma muito vil até mesmo de realizar aquilo que Deus requeria do seu povo, que era então o sacrifício pelos pecados, não é? Sabemos, porém, que isso estava já muito próximo de acabar, porque o sacrifício final fora feito por Jesus na cruz. E ele então passou a ensinar alguns dias no templo ali em Jerusalém, é o que nós lemos nos textos paralelos de Mateus e Marcos também. E num desses dias que estava ali a ensinar no templo, Jesus, então, contou essa parábola que é hoje a base da nossa lição, do nosso estudo, não é? Que é a parábola dos lavradores maus. Eu vou fazer como fiz na última lição também, que não li o texto todo, não vou ler o texto de uma vez, mas vou lendo o texto e à medida que eu leio, vou tratar então dos temas que o texto nos apresenta. Então, isso que eu vou fazer agora, tá bem? Lucas capítulo 20, verso 9. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Bem, eu preciso antes dizer que Jesus usou muitas parábolas, ele usava essas formas de contar uma história, não é? Que são as parábolas, sempre para ilustrar uma verdade, sempre para ensinar as pessoas que estavam ali ao pé dele, especialmente os seus discípulos. Elas foram então muito usadas por Jesus, por serem uma forma de ensino que se valia do imaginário e das coisas práticas da vida das pessoas. Então elas sabiam muito bem o que era aquilo que Jesus estava a dizer, não é? Então todos sabiam o que era uma vinha e como funcionava o sistema de arrendamento de um terreno cultivável, ou mesmo de uma vinha já plantada, não é? E a parte relativa a 30% dos lucros era o pagamento ao senhorio, ao senhor da vinha, ao dono, ao proprietário da vinha. E quase sempre isso era feito através do produto, então, da colheita e dali do produto que era produzido naquela vinha ou naquela plantação. E a parábola foi essa. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. É importante fazer a ligação aqui com Isaías 5, de 1 a 7. Jesus está aqui a fazer essa referência, não é? Isaías, então, lá nesse texto que eu citei, também conta uma espécie de parábola, não é? Onde a vinha é apresentada a vinha do Senhor.
O texto paralelo de Lucas 20 que estamos a usar, que é Mateus 21, de 33 a 46, deixa isso bastante claro, né? Porque faz mesmo a transcrição de partes do texto de Isaías. Israel, então, foi essa nação formada por Deus a partir de Abraão. Deus escolhe um homem, Deus começa ali a formar um povo. Muitos milagres são feitos na formação desse povo. Nós nos lembramos que Sara era estéril e ainda assim Deus fez um milagre, né? E Deus começa então a formar esse povo. Depois Deus vai forjar esse povo lá no Egito, no tempo todo de escravidão que passou ali. Depois então Deus vai usar Moisés, que vai ser um libertador desse povo. E a partir então da saída desse povo do Egito, começa então a sua peregrinação pelo deserto, um período de depuração também desse povo, não é? Até chegar à terra prometida, até chegar a Canaã, que era já aquele espaço ali de terra, não é? A chamada Palestina no tempo de Jesus, onde o povo de Israel já estava, né, há séculos. E esse povo então que é chamado de a vinha do Senhor. Porém, lá em Isaías é feita também uma advertência, né, que essa vinha, ela produzia frutos azedos ou uvas bravas. É muito interessante isso porque ali já talvez seja uma referência à contumaz desobediência do povo diante da lei e do senhorio do Senhor, de Deus, né? de Yahvé, como o Senhor se revelou a esse povo. E esse foi mesmo o objetivo de Deus, né? Se revelar a esse povo escolhido para que esse povo pudesse então também manifestá-lo ou revelá-lo também aos outros povos. Jesus continua então aqui a sua parábola, identificou a vinha como Israel, mas ele vai focar-se mais nessa parábola nos lavradores que vêm a ser os líderes do povo, especialmente naquele momento em que Jesus estava ali ainda a viver, né? Ia falar, ia ensinar. Verso 10. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha, mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora, de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante. Mandando-o embora, de mãos vazias mais uma vez. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Bem, quem são esses enviados aí, pelo Senhor da vinha, não é? Quem são esses servos que foram então para receber a devida paga do arrendamento ali da vinha? Percebam, os lavradores não eram os donos da vinha. O dono da vinha é o Senhor. Quem é o Senhor da vinha aqui é o próprio Deus, não é? Quem são agora então esses servos que são enviados para tratarem diretamente com os lavradores? Esses servos são os profetas de Deus do Antigo Testamento. Deus usou a volta aí de 43 pessoas, incluindo pessoas que tiveram alguma atividade profética, né? Vários foram os profetas, podemos dizer assim, a tempo inteiro, né? Que trabalharam no ministério profético, mas Deus também usou outras pessoas que tiveram atividades proféticas, por exemplo, no caso de Davi e no caso de Moisés também, não é? Não eram exatamente profetas, mas tiveram atividade profética, não é? Muitos profetas, então, foram maltratados pelos líderes de Israel. Alguns foram perseguidos por reis, como no caso de Elias, não é? E Jeremias também. Outros foram mal entendidos pelo povo. Outros tiveram falsos profetas como contraponto da sua mensagem profética. E assim, Elias foi forçado a se esconder, Jeremias foi jogado num calabouço, a tradição judaica diz que Isaías foi colocado em um tronco oco e cerrado ao meio, Amós foi morto com um bastão, e João Batista, que é assim o último profeta, né,
ligado ainda à era anterior a Jesus, né? Esse foi decapitado, como já pudemos ler no Evangelho de João e nos outros evangelhos também. Vejam então, que a atividade profética, ela buscava manter, não é, em comunhão, o povo em comunhão e em obediência ao Senhor. Era Deus falando ao seu povo para que não se esquecesse e não se afastasse dele. Nós entendemos que Deus tinha um plano para esse povo, já falei isso, que era para manifestar o seu Deus, o Deus Yahvé, às outras nações. Deus requeria desse povo a obediência. Deus queria que esse povo estivesse mesmo em comunhão com ele. Mas um fato muito triste é que na história desse povo, né, os altos e baixos foram muitos. E nós nos lembramos, por exemplo, na época dos juízes, os juízes surgiam quando o povo precisava de um retorno a Deus. Depois nós tivemos a época dos reis e, infelizmente, a maioria dos reis não foi temente a Deus, não é? Especialmente no reino do norte, Israel. Esses reis, ao invés de governarem de forma teocrática, ou seja, deixando que Deus dirigisse a nação através deles, eles não fizeram isso. Então, o que Jesus está aqui a contar nessa parábola, ensinar nessa parábola, já tinha sido ensinado por Isaías, nesse texto que nós estamos aqui a citar, pelo menos 700 e tal anos antes de Jesus estar aqui agora a falar. Esse povo, então, e exatamente, especialmente essa liderança desse povo, era, infelizmente, resistente à ação de Deus nas suas vidas. Tinham mais ou menos como que mentes cauterizadas ao ensino, à direção de Deus. E Jesus está aqui então a confrontá-los com isso, com essa pequena e simples parábola, não é? O verso 13, então o proprietário da vinha disse, que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Vejam, os servos foram enviados e não surtiu efeito, o efeito que o senhor da vinha queria. Agora então ele decide que vai enviar o seu filho, que é o herdeiro, não é? Para tomar conta então da situação, para receber a devida paga do arrendamento da vinha. E esse filho, certamente que é Jesus Cristo, né? Nós sabemos disso. E também Isaías fala sobre isso em Isaías 53. Ele apresenta o servo sofredor. É um texto messiânico que se cumpre inteiramente na pessoa de Jesus Cristo. Deus enviou o seu filho para salvar o mundo, para salvar aquele que nele crê, não é? E Gálatas 4:4 então nos diz assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. O apóstolo Paulo está aqui a falar. Realmente o filho foi enviado, mas também o filho foi rejeitado. É o que lemos aqui então no versículo 14, não é? E 15. Mas quando os lavradores ouviram, combinaram entre si, este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. Essa foi então a reação dos lavradores em relação ao filho do senhor da vinha que fora enviado. Um fato curioso dessa parte da parábola é que assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. Então Jesus também foi morto fora da cidade de Jerusalém, não é? A parábola então aqui, como já disse, dirigida aos líderes religiosos, porque eles eram muito religiosos, mas nada tementes a Deus. E Jesus fala, deixa isso claro em Mateus 23, não é? Depois os irmãos podem ler. É triste, mas
a religiosidade pode afastar a pessoa de Deus. Parece um paradoxo, mas é uma verdade. A religiosidade pode afastar a pessoa de Deus. Então, cria-se formas sem conteúdo, formas vazias, tradições ou mesmo rituais que são vazios. Eles são um fim em si mesmos, eles não têm um conteúdo para que a pessoa possa aprender, não é? A obediência a regras, mas sem transformação de vidas. Muitas vezes a pessoa simplesmente adere a um sistema religioso, não é? E é importante nós pensarmos nisso, na questão da adesão e da conversão. A conversão traz transformação, a conversão traz mudança de vida. A adesão não. A pessoa simplesmente aderiu àquele sistema religioso e ela muitas vezes vive uma vida inteira apenas a seguir essas tradições ocas, essas formas sem conteúdo, e nunca chega ao pleno conhecimento do Senhor. Nesse caso, não haverá obediência ao Senhor Jesus Cristo. Não haverá uma submissão ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Apenas a realização, a obediência de certas regras que, ao fim e ao cabo, não trazem nenhum tipo de transformação profunda, não é? Também, como Paulo fala lá em Romanos 10:2, o zelo sem entendimento. Quando Paulo se refere aos judeus, então, ele diz que eles tinham zelo, mas sem entendimento. Os lavradores não quiseram receber o filho do Senhor da vinha. Assim como João fala também no capítulo 1, que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, não é? É muito mais uma organização de homens que buscam pelo poder pessoal. Era isso a religião judaica nos dias de Jesus. Os seus líderes queriam o poder sobre os seus liderados. Vale lembrar que o Império Romano deu essa liberdade, então, aos judeus de terem a sua própria religião, de se organizarem, né, então, de acordo com a sua religião, em hierarquias, não é, de liderança. E isso, então, fica muito claro também no relato dos evangelhos, como os líderes religiosos fizeram essa oposição muito grande a Jesus Cristo por ciúme, por inveja, porque temiam perder o seu poder. E nós vemos, então, aqui, não é, uma organização de homens que buscava muito mais pelo poder pessoal, pela possibilidade de dominar sobre pessoas. E nós precisamos também fazer aqui uma autocrítica, não é? Nós temos que pensar que a Igreja do Senhor Jesus Cristo é um organismo vivo. Ela, entretanto, tem o seu lado de organização, porque é necessário, mas ela sempre deve existir como um organismo vivo, onde Cristo é o cabeça, onde Ele é aquele que realmente dirige, comanda a igreja, através, logicamente, dos líderes estabelecidos, não é? Mas sempre o olhar final deve ser para Jesus Cristo, porque senão nós corremos também o mesmo risco dessa liderança religiosa em Israel e mesmo no tempo de Jesus Cristo. Onde também a palavra de Deus e o Deus da palavra são meros pretextos para se alcançar um benefício pessoal. Eles eram muito zelosos, vou falar, por exemplo, dos fariseus, né? Eram muito zelosos da lei, mas com uma vontade muito grande de serem vistos pelos homens, de serem aclamados como pessoas muito espirituais, mas eram apenas religiosos, infelizmente, né? Normalmente, o que se vê em pessoas assim é prepotência e arrogância.
contra o que também Jesus lutou, não é? E essas pessoas tratam sempre, ou tentam sempre, destruir aquilo que ameaça. E no caso, Jesus os ameaçava, porque Jesus os combateu. Jesus foi essa personagem da parábola, o filho, que veio e tratou seriamente com os lavradores, que eram os líderes dos judeus no tempo de Jesus. Tratou seriamente. E por isso, então, que o tentaram destruir. Então, a própria parábola diz que os lavradores mataram o filho do Senhor para ficarem com a herança, né? Para ficarem com a vinha. E de fato Jesus está aqui também a falar sobre o seu fim, que estava muito próximo. E de fato aconteceu. Jesus mesmo foi mesmo morto na cruz. E a parábola continua. O que lhes fará então o dono da vinha? O que lhes fará então o senhor da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Ou seja, ele virá com juízo sobre aqueles que rejeitaram o filho e que mataram o filho. É importante voltarmos um pouquinho ao Velho Testamento e lembrarmos que a condição inicial que Deus deu ao seu povo, né, não foi levada a sério. Em Êxodo 19:5, lemos assim, quando Deus envia então Moisés para libertar o povo, ele diz isso: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. Infelizmente, isso não aconteceu. Não houve a obediência fiel e não houve a guarda da aliança. Por isso que o Senhor veio com juízo. Aliás, antes ele enviou o Filho. Antes ele cumpriu as suas promessas para esse povo, não é? Enviou o Filho que foi rejeitado, que foi morto. Sabemos que ele ressuscitou e está vivo, para a glória de Deus, né? Mas então, a parábola diz que o Senhor viria com juízo. E vejam que interessante. Esse juízo aconteceu no ano 70, com a queda de Jerusalém, feito o cerco de Jerusalém pelo general Tito Vespasiano. A queda de Jerusalém aconteceu aí, a destruição do templo. Do templo só sobrou o que temos hoje, que é o Muro das Lamentações, não é? E houve então essa grande diáspora judaica por todo o mundo. Nesse ano, então, depois de um cerco terrível à volta de Jerusalém e a invasão e a destruição da cidade, os judeus são dispersos pelo mundo e só retornam com a criação do Estado de Israel em 1948, se não me falha a memória. O juízo veio e eles perderam. A liderança judaica perdeu o centro de referência, que era a cidade e o templo, e também o domínio político e religioso. Queriam tanto aquilo que perderam, por não reconhecerem o senhorio de Jesus Cristo. E claro, fazendo aqui uma conjetura, não é? Se aqueles líderes tivessem reconhecido em Jesus o Messias, muito provavelmente essa destruição de Jerusalém no ano 70 não teria acontecido. E isso aconteceu por causa de insurreições, de revoltas contra o Império Romano, porque eles queriam a sua independência, mais ou menos igual ao que tiveram no período dos Macabeus.
se Jesus tivesse se tornado o rei espiritual, o senhor deles, provavelmente isso não teria acontecido. Mas então esse juízo aconteceu aqui, não é? Ainda voltando ali ao texto da parábola, o verso 16 diz assim: virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. E dará a vinha a outros. Quem são esses outros? Ou qual era essa outra nação para a qual foi transferida a autoridade sobre esses interesses de Deus? A igreja de Jesus Cristo. Aquilo que Pedro chama de nação santa, né, de povo adquirido, que João fala em Apocalipse 1,6 de o reino. Essa é a nova nação, esse é, entre aspas, o novo Israel de Deus, né? Que é composto agora de pessoas regeneradas, né? E estabelecidas sobre um princípio diferente e unido por laços diferentes. Ou seja, entre os membros dessa nação, a cidadania não é obtida por intermédio da carne ou do nascimento, né? Mas do Espírito Santo, ou seja, do novo nascimento. Não basta nascer no Evangelho, nascer num lar cristão para ser um cristão, para ser um crente em Jesus Cristo. É preciso passar por uma conversão, por um processo de conversão, de transformação, né? Não era simplesmente nascer judeu para ser povo de Deus. Agora, nessa nova nação santa, nesse novo povo adquirido, a maneira de se fazer parte dele é através da conversão, né? E na sequência ainda da lição, o texto diz assim: quando o povo ouviu isso, disse que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Nesse momento, então, o Senhor Jesus fala dele próprio. Usa o Salmo 118, verso 22, não é? O mesmo salmo do qual a multidão extraiu suas palavras de aclamação à entrada de Jesus em Jerusalém, quando dizia: Hosana ao que vem em nome do Senhor, não é? Desse mesmo salmo, que era um salmo usado por ocasião da Páscoa. Os primeiros pregadores do Novo Testamento interpretaram isso que Jesus disse como uma predição clara da rejeição do Messias, a pedra que os edificadores rejeitaram, mas também ligaram a sua subsequente exaltação, ou se tornou a pedra angular, a principal pedra na construção de um edifício. Então, Atos 4:11 diz assim: Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. E 1 Pedro 2, de 6 a 8 diz assim: pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Aqui uma citação de Isaías 28:16. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Então vejam aqui, essa palavra de Jesus foi muito bem assimilada pelos discípulos, né, pelos apóstolos, e passaram a pregar que ele é a pedra angular. Ele é a rocha da nossa vida. Então, usando aqui a epígrafe da lição, na revista, né, Deus concede-nos salvação somente pela fé em Jesus Cristo. Porque ele é a principal pedra da construção da nossa vida. É ele que constrói a nossa vida
né, baseada nele próprio. Ele fora rejeitado, mas é a única solução para nós. Não é a religiosidade vazia que vai preencher a nossa vida, mas é somente Jesus Cristo. Não é a religiosidade, a tradição religiosa que vai servir de base inabalável para a nossa vida. Não, essa base é Jesus Cristo. Essa pedra angular aqui era a pedra que dava o prumo, né? Onde era assentada ali a parede, ou as paredes da casa, um ponto essencial da construção. Sem esse ponto não se fazia a construção. Assim também é Jesus Cristo nas nossas vidas, né? E no final, então, no verso 19, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia, tinham medo do povo. Esse medo durou um pouco mais de tempo, pouquíssimo tempo, porque Jesus já foi preso na madrugada de sexta-feira. E ali então já foi para a cruz, já foi morto, mas ressuscitou e continua a ser a pedra angular para todo aquele que nele crê. Para os que não creem, uma pedra de tropeço, mas para os que creem, a pedra angular, a principal da nossa construção, sobre quem a nossa vida está firmada. Essa parábola, meus irmãos, continua a se repetir ainda hoje, não é? Essa verdade continua a se repetir ainda hoje. Deus continua a usar os seus servos que anunciam o seu evangelho. Ele continua a nos usar como seus discípulos para que o evangelho seja propagado. Muitos vão crer, porém muitos não crerão. Muitos vão receber o Filho, muitos vão rejeitar o Filho. Muitos perceberão o seu sacrifício e serão abençoados por ele. Muitos simplesmente darão de ombros e dirão: eu continuo com a minha religiosidade, ou eu continuo com a minha falta de interesse espiritual. Mas infelizmente sobre essas pessoas recairá o juízo de Deus, porque ele deu a oportunidade que foi rejeitada. Que Deus possa nos abençoar, então, nessa nossa caminhada como discípulos de Jesus Cristo, né? Nessa nossa vida como partes dessa nação santa, desse novo Israel de Deus, desse povo agora, então, que foi formado mediante o sacrifício de Cristo na cruz, para que realmente possamos cumprir os propósitos do Senhor nas nossas vidas e que sejamos obedientes e que estejamos sempre sob o senhorio de Jesus nas nossas vidas. E para tanto que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.